Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante. Qual vestibular eu tenho mais chance de conseguir aprovação? Tem como saber, Débora, onde eu tenho mais chance? Qual prova que eu tenho mais probabilidade de conseguir aprovação esse ano? Tem, gente. Tem como você saber. Inclusive, não só tem como saber, e é muito importante que você saiba. Por quê? Se você sabe quais são os vestibulares que você tem mais chance de aprovação, você vai atacar principalmente esses vestibulares, certo? Então é importante ter conhecimento disso. Não que você não possa prestar outros vestibulares, que você talvez não tenha tanta identificação, mas é importante você saber qual delas você realmente consegue ganhar, consegue ali garantir a sua aprovação. Simbora? Vamos falar sobre isso? Então vamos lá. Primeiro eu preciso entender quais são os tipos de vestibulares que nós temos. Quais são? Vocês sabem quais são os tipos? Nós temos vários tipos de vestibular dentro da banca VUNESP, tá? Isso quando eu falo de VUNESP, quando a gente sai desse mundo VUNESP, aí nós temos trocentos mil tipos. Mas dentro da banca VUNESP nós temos provas somente objetivas e uma redação. Nós temos provas objetiva, dissertativa e redação, certo? Nós temos provas níveis 1, níveis 2, níveis 3, então isso é muito importante eu saber. Por quê? Isso faz diferença na hora de eu estudar, na hora de me preparar? Gente, faz diferença, tá? Faz diferença. Olha só, se eu vou fazer uma prova que só tem questões objetivas, eu vou estudar de um jeito. Se eu vou fazer um vestibular que só tem questões objetivas, dissertativas e redação, eu preciso estudar de outro jeito. Então eu determinar, eu saber, né, qual que é ali o estilo de prova que eu vou fazer, me ajuda na preparação e, consequentemente, me ajuda a ser aprovado. Porque olha só, se eu não tenho questões dissertativas na minha prova, não faz sentido eu estudar critério de correção ou ficar resolvendo questões dissertativas pensando em como apresentar a resposta. Está perdendo seu tempo, não faz sentido. Ao contrário, também é verdadeiro. Se eu tenho questões dissertativas, né, na minha prova e eu só estudo questões objetivas, a tendência é que eu me dê mal no dia do meu vestibular. Por quê? Porque eu não treinei escrever resposta, critério de correção, tempo para eu passar aquela resposta limpo que eu devia ter treinado. Tudo bem? Então é muito importante que vocês entendam isso. Eu tenho que estudar de acordo com a minha prova e as minhas chances, elas aumentam e diminuem de acordo com isso que eu conheço. Faz sentido isso para vocês? Eu preciso conhecer. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: quais são os tipos de provas que eu tenho, beleza? Então, eu tenho prova que tem questões objetivas, dissertativas e redação, e provas que eu tenho objetivas e redação. Ok, Débora, eu me dou muito bem, essa é uma das coisas que o pessoal fala pra mim, tá? Eu me dou muito bem em questões objetivas e não me dou bem em questões dissertativas. Minha experiência com questões dissertativas foi muito baixa. O que eu faço? Olha, se você estiver disposto a estudar e aprender o que precisa ser aprendido para uma prova dissertativa e você quer um vestibular que tem questões dissertativas, você precisa estudar isso, tá? Só que tem alunos que falam, não, eu não estou disposta a fazer o que precisa ser feito, eu não estou disposta a estudar questões dissertativas, eu não quero estudar questões dissertativas. Se o aluno não quer estudar esse tipo de questão dissertativa, o que ele precisa fazer? Ele precisa focar em um vestibular que só tem questões objetivas. Por quê? Se eu escolher um vestibular que tem as duas coisas, questões objetivas e dissertativas, e eu só estudar uma, eu não vou passar. Não vou passar, não tem como passar em medicina estudando para uma das provas. Não esqueça de uma coisa, dentro da banca VUNESP nós temos 2 tipos de avaliação ou 3, tá? 2 quando eu tenho só objetivo e redação e 3 quando eu tenho objetivo, dissertativo e redação. E algumas provas ainda tem coisas depois, né? Antes ou depois, uma avaliação ali da própria faculdade. Tudo bem? Então, é muito importante que vocês entendam isso.
é muito importante. Tem que entender essa característica. Tá, Débora, então como que eu faço? Primeira coisa, estude quais são as provas que você quer prestar. Vou dar exemplos aqui. Débora, eu sou de Brasília, ou eu quero morar em Brasília, e eu quero fazer o NICEUB. Somente questões objetivas e redação. Você não precisa se preocupar com o critério de correção. Débora, eu sou do Sul, e eu quero fazer o NISU. Tem questões objetivas, dissertativas e redação. E é uma quantidade diferente de questões do que nós temos na UniCeUB, tá? A UniCeUB a gente tem 54 questões objetivas e uma redação. Na Unisul tem 40 objetivas, 8 dissertativas e uma redação. Percebeu quanto muda? Beleza, Débora, mas não foi essa a pergunta que foi feita. A pergunta foi, qual vestibular que eu tenho mais chance? Aí tem uma outra coisa. Por que é importante eu entender quais são os vestibulares que existem? Porque eu preciso entender qual que cabe, qual que eu me identifico, tá? Porque tem aqueles vestibulares que você vai naturalmente ter mais facilidade. E tem uns que você naturalmente vai ter mais dificuldade. Débora, eu devo escolher de acordo com a minha facilidade, com a minha dificuldade? Não. Você deve escolher a faculdade que você realmente quer fazer medicina, tá? Mas se você tem uma faculdade que você quer muito e você se identifica com aquele estilo, você tem habilidade ali, com certeza você tem muito mais chance de conseguir a sua aprovação. Faz sentido isso para vocês? Gente, com relação a escolher, ó, primeira coisa é escolher provas que têm questões dissertativas ou não. Objetiva, todas elas têm, tá? Questões objetivas, todas têm. A questão é só questões objetivas e redação ou objetiva, dissertativa e redação. Essa é a primeira coisa que tem que analisar.